Essa mensagem aqui que vai ser compartilhada neste momento é para você que é adventista, você que não é adventista ou até mesmo não tem religião nenhuma. Fica até o final do vídeo, porque o pastor Samuel Basto, ele traz uma mensagem importante e tem muitos fiéis de outras denominações que estão sendo enganados por líderes religiosos em relação ao que o pastor Samuel Bastos vai compartilhar neste momento, tá bom? Que infelizmente tem muitas igrejas, muitas lideranças que têm se levantado contra esse assunto e que automaticamente se torna polêmico. Olha só, acompanhe aí o vídeo neste exato momento, fica até o final, não sai, tá bom? Tenho certeza que a mensagem vai ser edificante para você que é adventista, porque tem muitos que ainda não conhecem sobre o assunto. E quem não é adventista, mas que faz parte de uma outra religião, está sendo alimentado de forma errada, ou seja, estão enganando a você em relação ao que o pastor vai compartilhar neste momento, tá bom? Então acompanhe aí esta mensagem e que Deus te abençoe. Bom, ainda no contexto histórico, temos o contexto profético. Em 1780, 19 de maio de 1780, o sol escureceu e a lua ficou vermelha. O Papa foi preso em 1798 e no dia 13 de novembro de 1833 houve o cumprimento da profecia da queda das estrelas, aí já num tempo mais atual. No aspecto social, houve uma imigração grande dos Estados Unidos, começou a conquista do Oeste, a nação começou a se expandir e em aspectos sociais veio a Guerra de Secessão, 1860, e aí a igreja já estava trabalhando nesse momento. Em termos científicos, nós temos um grande desenvolvimento nessa época. Barco a vapor, imprensa, trem, primeira mensagem telegráfica. Agora algo importante no contexto filosófico. O evolucionismo lança suas raízes, 1859. Mas diga-se de passagem, que as primeiras 22 páginas do livro de Darwin, A Origem das Espécies, elas foram escritas em 1844. O livro demorou a ser lançado, mas começou em 1844. Uma outra coisa interessante, o Manifesto Comunista, que foi lançado em 1848, também começou com suas bases em 1844. E uma coisa que talvez a gente veja um pouquinho lá na frente é que os fundamentos do Espiritismo também são lançados em 1844. Ou seja, nesse momento, queridos, nós temos aí 3 mensagens bem diabólicas: Espiritismo, evolucionismo e eu diria que o comunismo, e chamo isso de diabólico no seguinte aspecto: os 3 negam Deus, entendeu? Os 3 negam Deus. E nós precisamos lembrar que quando a igreja adventista surge, ela surge fundamentada para a sua missão baseada em Apocalipse 14, 6 e 7. E o texto básico ali do Apocalipse diz o quê? Que a primeira mensagem é temer a quem? Deus, e dá-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai quem? O Criador. Adorai o Criador. Como a linguagem dessa mensagem é a linguagem do 4º mandamento, adorar o Criador não é uma coisa assim a gosto do cliente, é uma coisa que tem critério. Então eu preciso adorar Deus conforme o adorado manda, não conforme eu quero. Então há critérios. Do mesmo jeito que Deus pediu uma oferta para Caim, para Abel, ele disse assim: eu quero isto e não aquilo. A mesma coisa é a adoração. Então a bagunça que nós temos hoje em termos de liturgia religiosa é porque cada adorador quer oferecer o que bem entende no altar. E não é assim. Quando a gente olha para a Bíblia, até a pedra do altar, Deus dizia como era que Ele queria. Isso é arbitrariedade? Não. Isso é soberania. Isso é soberania. E a soberania de Deus está fundamentada no quê? No seu ser. Ele é criador. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Você consegue ser assim? Não. Então se aquiete como criatura e deixe que Deus seja Deus. Arbitrariedade? Não. Direito.
direito por inerência, direito por essência. Eu, criatura, preciso reconhecer o Criador. O Criador tem autonomia. Entendeu? O Criador tem autonomia. Agora, queridos, uma coisa mais linda no caráter de Deus é que Deus é coerente consigo mesmo. Vocês já imaginaram tanto poder na mão de um indivíduo louco? Por isso que a santidade de Deus faz dele um ser diferente. E a essência de Deus é amor. Então Deus é autocoerente. Então quando Ele pede uma coisa, nós precisamos ter a certeza de que não é um louco desvairado que está pedindo. É um ser completamente coerente consigo mesmo. Ok? Bom, no contexto religioso, nessa época, 1751 em diante, começaram os grandes movimentos missionários. William Carey, eu vou só citar, não vou demorar nisso. David Livingstone, que tem um coração enterrado lá na África, ok? E Hudson Taylor, que foi para a China e fez um trabalho extraordinário lá. E aí nós temos as grandes sociedades missionárias que foram fundadas nessa época. E isso é muito importante, porque a Bíblia começou a ter uma relevância tremenda. Enquanto isso, nos Estados Unidos foi fundado um movimento chamado Shakers. E esse movimento, criado por Anne Lee Stanley, e eles se envolviam com comunicações espiritualistas. Olha só o começo das dificuldades. E o seu período de maior crescimento foi de 1837 a 1844. Nesse momento também, Charles Finney, um grande evangelista, que levou quase 1 milhão de pessoas a Jesus, estava pregando e participou aí do primeiro grande movimento ou reavivamento americano. Agora, nesse contexto, surgem os Mormons. Aí você vai me perguntar assim, pastor, qual é a relevância dos Mormons dentro do contexto do surgimento da Igreja Adventista? Simples. Ellen White é a nossa profetisa, mas o Joseph Smith era o profeta dos Mormons. Então, quando esse cara começou a pregar, e ele disse que recebeu as revelações lá do anjo Moroni, e recebe lá as tábuas que são traduzidas, porque os Mormons, eles têm um livro exclusivo, que é chamado de Livro dos Mormons, ok? Ele é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi fundado em 1805 e ele praticamente morreu em 1844, ok? Ele foi preso, porque ele pregava essa história de poligamia, e ele mexeu com muitas mulheres, e ele acabou sendo linchado na prisão. Mas o grande detalhe é o seguinte, ele era profeta, ou ele se intitulava profeta. O fato dele pregar poligamia gerou um grande descontentamento com essa história de movimentação profética. Então, quando Ellen White surge com os sonhos e visões, gente, Ellen White não tinha credibilidade quase nem dentro do círculo dos adventistas, sabatistas, que não éramos adventistas do sétimo dia ainda. Então, por causa das desconfianças causadas por esse tipo de movimentação, ela não era aceita. Era necessário que houvesse verificação para perceber se Ellen White de fato estava falando verdade ou se ela era mais uma embusteira, porque havia muitos falsos profetas, ok? Estou só contextualizando para a gente não imaginar assim, Ellen White surgiu e todo mundo já, bacana, essa é a profetisa da Igreja Adventista. Não, isso foi uma peregrinação também. Graças a Deus, que pela consistência do dom, pela autenticidade da forma, não existe dúvida em relação ao dom profético de Ellen White. Bom, em 1844 também, especificamente daí para diante, até 1848, começaram a surgir as famosas pancadas misteriosas na casa da família de John D. Fox, em Hidalgosville, Nova York. Isso é importante. Sabe por quê? Porque todo o espiritismo moderno está fundamentado nesse começo aí. Até mesmo o kardecismo de Allan Kardec, que tem uma fundamentação muito grande lá na França, mas começa aqui. Aqui é a base. Então, qual é a relevância disso? Eu só quero que vocês entendam que a Igreja Adventista ela surgiu dentro de um contexto político, filosófico, religioso, missiológico, científico, que favoreciam ou desfavoreciam o surgimento de uma nova igreja. Ok? Aí, nesse momento, surge o que nós conhecemos como o grande movimento do Advento, que
na história americana, vai ser conhecido como o segundo grande avivamento americano. O primeiro foi em 1775, se não me falha a memória, liderado por um pastor chamado Jonathan Edwards. Mas o segundo grande movimento americano começa com William Miller, ok? William Miller, que é bem conhecido da gente. A pregação sobre a vinda de Jesus não era exclusividade dos adventistas. Quando começou esse segundo grande avivamento, fundamentado no adventismo, quando eu falo sobre adventismo, não é sobre essa igreja, é sobre a vinda de Jesus. Então, Isaac Newton, que era um cientista, diga-se de passagem, Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E ele escreveu um comentário sobre o livro de Daniel e um comentário sobre o livro do Apocalipse. E ele já previa a vinda de Jesus nos seus escritos. Esse padre aí, chamado Manuel de Lacunza, é um padre chileno, que viveu de 1731 a 1801, e ele escreveu um livro interessante chamado La Venida del Messias em Glória e Majestade, e ele já predizia a vinda de Jesus também nessa época, ok? Em 1824 o livro foi inserido no índice dos livros proibidos do Vaticano. Joseph Wolff, nessa época aí, já foi missionário a todas as nações pregando sobre a vinda de Jesus. Henry Drummond, que era um banqueiro inglês, falava sobre a vinda de Jesus. George Miller, 1805, 1898, esse cara falava sobre a vinda de Jesus. E eu vou ter que abrir um parêntese para falar desse cara aí, porque eu sou apaixonado pela história dele. Posso contar? Ele era alemão e ele foi viver na Inglaterra. E ele recebeu um chamado de Deus para cuidar de orfanatos. E ele disse para Deus o seguinte: Senhor, se tu está me chamando para essa obra, eu quero só deixar claro uma coisa: eu não vou pedir nada para ninguém, ok? Eu não vou pedir nada para ninguém. O Senhor quer que eu cuide dos orfanatos, então cuida dos orfanatos por mim. Aí tem uma história que ele era um homem de oração. E um dia os meninos do orfanato terminaram de jantar e não tinha nada para o café da manhã. E aí a cozinheira, quando chegou no outro dia de manhã cedo, ela falou assim: o que nós vamos tomar café? Ele disse: não sei, coloca as tigelas e os pratos na mesa, Deus proverá. Não tinha nada de manhã. Aí não demorou muito, alguém bateu na porta e disse assim: Senhor Miller, a carroça que a gente estava levando leite para a cidade emperrou as rodas aí e nós corremos o risco de perder o leite. Pensamos no orfanato, vocês aceitam receber esse leite? O que vocês acham? Claro. Terminaram de ferver o leite. Quando iam servir, alguém bateu na porta e falou assim: fulano de tal da padaria X mandou dizer que a fornada de hoje de manhã tostou um pouquinho e não vai ficar no gosto dos clientes. A gente pensou no orfanato. Vocês aceitam? O que vocês acham? Sim. Um dia um homem foi lá no orfanato, um amigo de Miller, e aqui está o segredo desse homem. Esse camarada levantou na madrugada para ir ao banheiro e olhou a porta de George Miller entreaberta e a vela acesa. E ele foi lá, olhou lá para dentro e olhou ele ajoelhado com a sua Bíblia aberta, e ele orando e lendo. E ele voltou do banheiro, continuava lá. Depois de um tempo, aí umas horas e horas, ele teve que levantar de novo, esse convidado. Foi de novo lá. A porta continuava entreaberta, a vela continuava acesa e George Miller continuava ajoelhado, orando e lendo a Bíblia. Então, irmãos, isso mostra o poder da vida desse homem. Um dia ele foi para Nova York em busca de ajudas e o navio não conseguiu aportar. E aí George Miller perguntou para o capitão: por que não ancoramos? Ele falou: como vamos ancorar com esse nevoeiro tão grande? Não tinha como abordar o porto. Ele disse assim: eu preciso estar em Nova York, tal hora, eu tenho negócios a tratar lá. E o capitão falou para ele assim: só se acontecer um milagre. Ele disse: tá bom, vai acontecer o milagre. Foi lá para baixo pro camarim, né? A cabine lá, que eu esqueci o nome, onde ele estava hospedado no navio, e foi orar. Orou, e o nevoeiro desapareceu. O navio atracou, ele desceu e foi resolver as coisas que ele precisava resolver. Agora eu pergunto para a igreja: a oração faz diferença, sim ou não?
Claro que faz, irmãos. Claro que faz. De vez em quando a gente pergunta pelo Deus de Elias, pelo Deus de Moisés, pelo Deus de Eliseu. Mas essa não é a pergunta. A pergunta que tem que ser feita não é onde está o Deus de Elias. A pergunta que tem que ser feita é onde estão os Elias que Deus usou e que Ele quer usar. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Bom, George Miller desempenhou um papel extraordinário, ok? E aí nessa época surgiram as crianças pregando também na Escandinávia. Vocês sabem que está profetizado isso, que quando os adultos não derem conta da pregação pela imposição das mãos, das leis, as crianças pregariam e vão pregar outra vez. Isso aconteceu na Escandinávia. E aí nos Estados Unidos começa então finalmente o segundo grande movimento avivalista, movimento do Advento. Guilherme Miller, ele é o pai do movimento adventista na América. Ele nasceu na cidade de Pittsfield, em Massachusetts, no dia 15 de 2 de 1782. Ele era o 9º filho, se não me falha a memória, de uma família de 11. Os pais eram muito pobres. Guilherme Miller participou como voluntário da guerra de 1812. E por associação com amigos deístas, ele adotou as ideias do deísmo. E ele continuou mantendo suas ideias durante mais ou menos 12 anos. Bom, deixa eu abrir um parêntese para fazer uma notinha de rodapé. O que é o deísmo? O deísmo, irmãos, é uma corrente filosófica que pregava a existência de um Deus distante. Ok? É a história do Deus grego, que eu já falei algumas vezes aqui. Então eles acreditavam o seguinte, eles explicam o deísmo usando a analogia do relógio. Deus é um relojoeiro, criou o relógio, deu corda nele, largou funcionando e foi embora. Ok? Beleza. Agora, quais são as implicações práticas do deísmo? As implicações práticas são o seguinte: suponhamos que eu sou Deus e vocês são o planeta Terra, ok? São os habitantes da Terra. Então eu criei essa caixa aqui, fiquei longe. Suponhamos que eu estou distante aqui, sentado no meu trono, olhando vocês, mas eu não estou nem aí para a vida de vocês. Vivam do jeito que dá na telha, beleza? O que isso sugere em termos práticos? Sugere o seguinte: se Deus está longe e Ele não interfere aqui na vida na Terra, como é que surgiu a vida? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Entendeu? A ausência de Deus significa que toda a humanidade está entregue à sua própria sorte, ok? Por que eu estou explicando isso? Para poder mostrar para vocês por que Guilherme Miller se converteu depois. No deísmo, é como se tudo já fosse predestinado, como a corda que foi dada no relógio. Ele vai rodar de qualquer forma. Só que aconteceu um detalhe. Ele era capitão do exército americano e ele foi para a guerra. Numa das batalhas, uma granada explodiu pertinho de Guilherme Miller e matou seus colegas. E ele sobreviveu. Ok? Ele sobreviveu. E aí ele ficou inculcado com isso, porque racionalmente era para ele morrer também. Não tinha como escapar. Aí ele começou a perceber uma coisa: Deus não está tão distante quanto parece. Ele entra na história, ele interfere. Ele começou a raciocinar o seguinte: eu não escaparia se não fosse se não fosse a intervenção de um ser sobrenatural. Aí ele começa a ler a Bíblia de novo. E aí eu quero abrir um parêntese mais sobre Guilherme Miller. Guilherme Miller era pobre. Os pais dele iam dormir quando ele era jovem, e ele usava a luz da lareira para ele ler livros, para ele ficar lendo. E ele cresceu culturalmente, ele se tornou um líder natural. E eu aproveito com isso para dizer uma coisa para vocês aqui da minha igreja: aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para crescer intelectualmente, para ler bons livros. Ah, pastor, eu sou pobre demais. Pobreza não é desculpa, preguiça é, ok? Pobreza não é desculpa. Quem quer se superar, quem quer crescer, quem quer
expandir a sua mente, vai avançar. Resultado, esse homem se tornou um gigante intelectual. E quando ele voltou da guerra, ele volta então para sua cidade e um dia ele estava na igreja e o pregador pregou um sermão, e o pregador faltou. Alguém chegou para ele e falou assim: William, vem pregar hoje. O sermão era lido. Aí ele pegou o sermão e começou a falar para a igreja, começou a ler o sermão. Só que chegou num determinado ponto do sermão que ele leu de forma mais lenta, porque a leitura mexeu com ele. E ali ele tomou a decisão de render o coração a Jesus. Ou seja, o sermão que ele pregou foi pregado para ele mesmo. Ele se converteu e começou a ler a Bíblia. E aí Guilherme Miller leu a Bíblia durante 2 anos intensos. 2 anos intensos. Ok? 2 anos. 2 anos. 1816 a 1818. E ele leu a Bíblia, direto. E ele só tinha 2 ferramentas, a Bíblia e uma concordância chamada de concordância de Gruden. E ele pegou essa concordância, ele foi comparando texto por texto. Ele fez um ano bíblico de 2 anos, mas era intenso. E aí, quando ele terminou de ler a Bíblia, ele estabeleceu alguns princípios hermenêuticos que são importantes. E esses princípios são os seguintes: primeiro, Jesus virá outra vez pessoalmente com todos os santos anjos com ele. O que é isso? Volta de Jesus visível, audível e universal. É um princípio que nós adotamos até hoje. Segundo, o reino de Deus será estabelecido por ocasião de sua vinda. Terceiro princípio, que a terra será destruída num dilúvio de fogo. Ok? Até aí tudo bem. Vamos lá. Que a nova terra surgirá de suas cinzas, está correto. Os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus. Olha que princípio interessante, porque isso já combate a imortalidade da alma. Outro princípio: os mortos não ressuscitarão até o fim dos 1000 anos. Outro princípio: a ponta pequena papal será destruída com a volta de Cristo. Corretíssimo. Terceiro, os 2300 anos, estendendo-se de 457 até cerca de 1843, trará o clímax da profecia e da história humana, e que Jesus voltará antes ou durante o ano religioso judaico de 1843. Aqui está o único erro de Guilherme Miller. Por quê? Ele interpretou a profecia de forma correta, mas errou no evento. Porque a purificação do santuário, ele imaginou que fosse a purificação da terra. Então ele errou no objeto da purificação. Mas o cálculo profético está tudo perfeito. Bom, agora acontece uma coisa. Ele, depois que fez essas descobertas, ele passou ainda vários anos lutando com Deus. Eu digo ou não digo para o povo que Jesus virá em 1843? Era uma responsabilidade muito grande, porque era a marcação da vinda de Jesus. E aí ele ficou relutante, e ele disse o seguinte: um dia para Deus ele orou e falou assim: Senhor, eu não vou pregar, eu só vou pregar se alguém me convidar. Quando ele terminou de orar, o sobrinho de um pastor lá vizinho bateu na porta e disse assim: tio Miller, o meu pai mandou perguntar se o senhor pode pregar na nossa igreja amanhã sobre essas descobertas que o senhor fez. Ele não respondeu nada para o menino, bateu a porta na cara dele, saiu correndo pela porta do fundo e foi lá para o fundo do quintal brigar com Deus. E brigou, mas aí ele chegou à conclusão de que ele tinha dito que se Deus chamasse ele iria. Resultado, ele aceitou pregar. E não parou mais. Continuou pregando as descobertas baseadas em Daniel. E o primeiro sermão dele foi num sábado, 13 de agosto de 1831. Após quantos anos? 13 anos de protelação. Mas ele ouvia a voz no coração dele dizendo: vai e anuncia isto ao mundo. Não, Senhor, não. Tu sabes que eu não sei pregar. E ele foi e pregou. E depois disso, ele teve alguns colaboradores que fizeram muita diferença, como Josias Litt. E o principal de Litt
é que ele deu uma contribuição muito grande para a nossa teologia, que foi o pioneiro na interpretação profética da cena judicial de julgamento de Daniel 7. Carlos Fitt, esse homem foi muito importante também, porque ele era pastor de uma igreja congregacional. Olha que ele nasce em 1805 e morre quando? 1844. Ele morreu exatamente uma semana antes do desapontamento. Ele morreu no dia 15 de outubro de 1844. E a família nem sofreu, porque eles estavam convencidos de que Jesus viria no dia 22. Quando chegou o dia 22 de outubro, as crianças do Carlos foram dormir. No outro dia de manhã cedo, quando a mãe as acordou, a primeira pergunta que elas fizeram foi: mamãe, por que papai não veio? O desapontamento de 1844, ele foi mais doloroso do que nós podemos imaginar para os cristãos daquela época. E em 1842, Carlos Fitt e Apollos Raio elaboraram o famoso diagrama profético de 1843. E eles fizeram descobertas bíblicas interessantíssimas, ok? Em sua primeira visão, Ellen White viu o irmão Fitt na nova terra, debaixo da árvore da vida. Que maravilhoso! Que esses irmãos, fiéis a Deus e a sua palavra, eles têm sua salvação garantida em Cristo Jesus. Guilherme Miller morreu, velhinho, e há uma curiosidade sobre Guilherme Miller, que Ellen White escreve no seu livro Primeiros Escritos. Ela diz o seguinte: até hoje, os anjos de Deus vigiam o túmulo desse homem. Que interessante, não é? Até hoje os anjos de Deus vigiam o túmulo desse homem. Por quê? Vigiar um túmulo que não existe mais nem resquícios, né, doutora arqueóloga? Ainda existe? O detalhe é o seguinte: a memória dele e aquilo que ele fez pelo estabelecimento dessa causa foi algo tremendamente grandioso, foi algo extraordinário. Hoje muitas pessoas criticam Guilherme Miller, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nós adventistas do sétimo dia não o criticamos. Ele foi membro da Igreja Batista, ele aceitou Jesus na Igreja Batista, e ele permaneceu na Igreja Batista até o final da sua vida. E eu quero dizer com isso uma coisa para vocês: a Igreja Adventista tem um papel relevante na pregação do Evangelho hoje, mas é muito importante nós entendermos que porta de igreja ou placa de igreja não salva ninguém. Tá certo? Nós precisamos ter respeito, ter carinho, ter amor por todos os religiosos, todas as pessoas que amam a Jesus. E sobre nós pesa a responsabilidade de ajudá-los a entender os pontos da verdade que talvez ainda não tenham entendido. Então Guilherme Miller foi um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. E Deus seja louvado pela sua vida. Depois do desapontamento, e nesse desapontamento se tornaram adventistas Joseph Bates, Tiago White, Ellen Harmon e outros como Raquel Walks, que era batista, e outros. Esses aí, nós vamos entender agora o seguinte: quando houve o desapontamento, os adventistas, porque adventistas, gente, eram todos aqueles que acreditavam que Jesus vinha em 1844. Todos esses eram chamados de adventistas. Só que quando teve o desapontamento e Jesus não veio, então o grupo dos adventistas se dividiu em 3 ou 4. Tiveram aqueles que apostataram, teve aqueles que se tornaram espiritualizadores, dizendo assim: Jesus veio, ele já está invisível aí no meio do povo. Teve aqueles que continuaram marcando datas, e teve um pequeno grupo que continuou estudando para descobrir onde foi que errou. E esse pequeno grupo aqui, posteriormente, vai ser chamado de Adventista Sabatista, e desse Adventista Sabatista é que posteriormente surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que em termos organizacionais começa em 1863, em termos organizacionais. Porém, em termos de fundamentação, começa em 1844, com um grupinho formado por Joseph Bates, Ellen Harmon, Tiago White,
John Loughborough, Aidan Edson e alguns outros. Eram poucos. E eles foram estudar a profecia. E no livro de Hebreus, eles descobriram o ponto crucial onde Guilherme Miller errou em relação à profecia. Agora, nós vamos estudar, eu não sei quem vai falar, mas eu sugiro para a liderança do Ministério Jovem aqui, que vá na sequência. José Bates, Tiago e Ellen. Porque esses três aqui, eles são os cofundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E cada um desses três aqui tem uma contribuição absurda para que essa igreja seja o que ela é hoje. E essa é praticamente a base do nosso terreno, a base da nossa história, de onde nós começamos a surgir. Quando estudarmos especificamente cada um desses pioneiros, nós vamos ver a importância, a relevância da vida deles e a contribuição para que a Igreja Adventista seja o que é hoje. Que Deus os abençoe e que a vida desses pioneiros nos inspire a entender uma coisa: eles viveram tempos difíceis. Eles não tinham formação teológica, eram pessoas simples. Mas esses homens e mulheres, eles foram tão profundos na Bíblia, que até hoje, nós que estudamos teologia, graduação, mestrado e doutorado, nós estudamos o que eles escreveram. E aí, o que você achou do assunto? Interessante, não é mesmo? Eu acredito que teve coisas aqui que você não sabia, não é? Mas louvado seja Deus porque você aprendeu neste exato momento mais uma coisa, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Curte o vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Comenta aí o que você achou. E também, mais um pedidozinho, não esquece de compartilhar para que esta mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe.